Vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está no livro de Colossenses, no capítulo 1. Peço que os irmãos abram suas Bíblias, por favor. No livro de Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos meditar nesse texto hoje. Vamos falar sobre conhecimento e a inteligência espiritual. E o apóstolo Paulo, orando pelos irmãos ali de Colossos, ele pede que o Senhor lhes conceda cada dia mais, que eles sejam mais cheios do conhecimento, da vontade de Deus, na sabedoria e na inteligência espiritual. Então, Colossenses capítulo 1, do versículo 9 em diante, é esse texto que a gente vai ler e vai meditar nessa noite, do 9 ao 13. Convido os irmãos a abrirem então suas Bíblias e que possam ler comigo. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem essa leitura. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, fale conosco agora por meio da tua palavra, abra o nosso entendimento, ó Deus, Senhor da glória, e fale aos nossos corações. Precisamos de ti, Senhor. Como é bom estar na tua presença. Fale conosco, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Podem vos assentar? Glória a Deus. Esse texto é um texto maravilhoso e eu creio que o Espírito Santo ele vai falar aos nossos corações. Paulo escreve aos irmãos de Colossos, a igreja de Colossenses, uma igreja que ele, nos versículos anteriores, ele a elogia pelo seu amor, pela sua perseverança e pela sua dedicação à obra de Deus. E aqui desse trecho que a gente acabou de ler especificamente, Paulo ele vai falar sobre esse verdadeiro conhecimento acerca de Deus. O conhecimento acerca de Deus, o conhecimento do Senhor, é aquele que vai nos conduzir também a uma prática da palavra e desse conhecimento. À medida que conhecemos e nos aproximamos de Deus, nós vamos cada vez mais, com entendimento, fazer a sua vontade. O conhecimento de Deus nos conduz à prática. O conhecimento sobre Deus, ele nos conduz a praticar os mandamentos do Senhor. E é isso que a gente vai entender a partir desse texto aqui de Colossenses. Preste atenção, no versículo 3, do versículo 3 em diante, Paulo ele começa a fazer uma oração. Ele diz: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ele deixa claro que está constantemente orando por aqueles irmãos de Colossos. Preste atenção. E ele diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo ele começa que ele inicia a sua saudação àqueles irmãos dizendo que ora por eles, que intercede constantemente por eles e dá um testemunho daquilo que ele ouviu acerca daqueles irmãos, daquilo que chegou ao conhecimento dele acerca dos irmãos de Colossos. E o que chega ao conhecimento dele é que aqueles irmãos, eles tinham um amor, eles tinham ali uma fé que se desenvolvia, e eles amavam uns aos outros. Daí a gente vê a importância do testemunho e quanto nós podemos ser
referência na vida das pessoas. As notícias que chegavam da igreja de Colossos para Paulo traziam a ele alegria, traziam a ele uma edificação. Por quê? Porque ele recebia boas notícias. Ele recebia notícias de que aquela igreja estava se desenvolvendo e crescendo na fé, e que eles estavam vivendo o amor que Cristo Jesus ensinou. Jesus disse certa vez: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aquela igreja, em meio às dificuldades e lutas e perseguições, ela estava manifestando esse amor de Deus. E quem quer também manifestar esse amor de Deus no reino do Senhor, na presença de Deus, na casa do Senhor, levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. E aí Paulo fala que aquela igreja ali, ela estava servindo a ele, e ele recebe essa boa notícia até de um irmão chamado Epáfras. Epáfras foi alguém que conviveu ali com aqueles irmãos de Colossos, os ensinou o caminho do Senhor, e Epáfras dá testemunho para Paulo de que aqueles irmãos estavam caminhando na presença de Deus e servindo ao Senhor com sinceridade. Eu me paro para perguntar: o que será que Epáfras falaria de nós? Né? Vale essa reflexão. Se Epáfras convivesse conosco, se Epáfras ele tivesse nos ensinado no caminho do Senhor, será que ele daria um bom testemunho da nossa fé, assim como ele deu para Paulo um bom testemunho da fé dos irmãos de Colossos? Vale essa reflexão para a nossa vida. Será que estamos sendo realmente boas testemunhas do Evangelho? Será que estamos sendo bons representantes do Evangelho sobre a face da terra? Cabe essa reflexão a mim e a você, e que a gente possa sempre pensar nessa responsabilidade que nós temos em testemunhar, em viver uma vida de acordo com o Evangelho, de acordo com o Senhor que nos chamou, porque nós temos essa responsabilidade e esse privilégio como servos de Deus. E quem quer então dar um bom testemunho na presença do Senhor, levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. Mas o foco da nossa mensagem hoje é o que está escrito a partir do versículo 9. E aí Paulo, no versículo 9, ele fala: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, recebendo aquelas notícias, Paulo, ele coloca no seu coração esse desejo de interceder, esse desejo de orar por aqueles irmãos. Ele não cessa de orar por aqueles irmãos e pedir o quê? E pedir a Deus que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E a gente entende então que a nossa vida na presença de Deus, ela é um aprendizado constante. Nós nos achegamos a Deus e Ele se achega a nós, como também a Bíblia diz. E o profeta Osés, no capítulo 6, no versículo 3, ele profetiza dizendo o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a nossa vida cristã, a nossa jornada na presença de Deus é de um aprendizado, é de um conhecimento sobre Deus constante, é de uma aproximação a Deus constante, porque à medida que o buscamos, Ele se revela, Ele se apresenta para nós, e nós temos esse privilégio de ter revelado a nós essa presença de Deus, de ter revelado a nós esse conhecimento sobre o Todo-Poderoso. Então não se canse de prosseguir em conhecer ao Senhor, não se canse de se achegar a Deus, porque essa é a vontade dEle para a nossa vida, em nome de Jesus. E quem quer conhecer mais sobre o Senhor, levante a sua mão bem alto e diga glória a Deus. Levante a sua mão bem alto e diga glória a Jesus. E é o conhecimento da sua vontade. À medida que nos aproximamos de Deus, nós conhecemos mais sobre a sua vontade. À medida que nós meditamos na palavra de Deus, mais nós conhecemos sobre a vontade de Deus, e nós vamos caminhando nesse conhecimento, e caminhando nesse conhecimento, nós podemos chegar a um ponto em que nós andamos de acordo com a vontade de Deus. Todos nós já ouvimos dizer que Davi era um homem
que era segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus testemunhou e disse que o coração de Davi estava alinhado à vontade de Deus. Quem quer ter um coração alinhado à vontade de Deus? Levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. Levante a sua mão bem alta e diga glória a Jesus. E aí, é isso que a gente entende aqui, que a gente compreende com a maneira como Paulo está intercedendo por aqueles irmãos. Paulo entende que o foco, que o objetivo do servo de Deus, do cristão e daqueles irmãos deve ser o quê? Deve ser alcançar o quê? Alcançar exatamente essa vida prática, essa conduta que está de acordo com a vontade de Deus. E só quem é que pode nos conceder isso? É o Espírito Santo de Deus habitando numa plenitude na nossa vida. Então, a gente precisa colocar isso como um foco de vida, como um objetivo para a nossa vida, como um projeto de vida. Qual o projeto de vida do servo de Deus? Andar de acordo com a vontade de Deus, andar de acordo com os mandamentos do Senhor, e assim Ele vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos e alcancemos a esperança principal, que é a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso, levante a mão e diga glória a Deus. Cheios do conhecimento da sua vontade, preste atenção agora, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então a gente já começa a perceber aqui que essa vida na presença e na vontade de Deus está relacionada a uma transformação do nosso entendimento, da nossa mente, daquilo que está no nosso interior, no nosso coração. E aqui Paulo fala sobre a sabedoria e inteligência espiritual. E a sabedoria que agrada a Deus é a sabedoria que vem dele, é a sabedoria que vem do alto. Então, nós precisamos entender que nós, quando temos esse conhecimento sobre a vontade de Deus, nós vamos ter na nossa vida, não a sabedoria humana, não a sabedoria terrena, mas a sabedoria espiritual, a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto. Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Então quem quer ter mais sabedoria, levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. Levante a sua mão bem alta e fala glória a Jesus. Deus é aquele que está disposto a nos dar, a nos conceder essa sabedoria. E preste atenção, a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, que o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Então, nós temos que iniciar a nossa caminhada e a nossa busca pela sabedoria, temendo a Deus, respeitando a Deus, reconhecendo a Deus como Senhor, como majestoso. Hoje pela manhã eu falava na escola dominical sobre a adoração, e aquele que adora a Deus, ele precisa ter diante de Deus essa reverência, esse temor, esse respeito, esse reconhecimento da superioridade, da santidade, da majestade de Deus. Então, quando eu tenho isso em meu coração, esse temor do Senhor, esse respeito, essa reverência por Ele, eu tenho então na minha vida o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. E esse mesmo texto de Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria, é o temor a Deus, mas que os loucos, eles desprezam a instrução, eles desprezam esse conhecimento. Então, não tem como eu ser sábio e desprezar o conhecimento, não tem como eu ser sábio e desprezar essa instrução. Eu preciso entender que a sabedoria e a obediência estão diretamente ligadas.
O sábio, o inteligente espiritualmente falando, o sábio espiritualmente falando, aquele que tem conhecimento, o conhecimento sobre Deus, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, vai me dirigir a uma prática e a uma obediência da palavra de Deus. Não são justos diante de Deus aqueles que são somente ouvintes da palavra, mas sim aqueles que a praticam. Tiago já fala sobre essa relação entre a fé e a prática. Se eu tenho fé, eu busco conhecimento sobre Deus, esse conhecimento vai me levar a uma obediência, e essa obediência vai me levar a praticar os mandamentos e a palavra de Deus. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quem está compreendendo isso então? Que a obediência está diretamente ligada ao conhecimento, e que à medida que conhecemos a Deus, mais nós vamos obedecê-lo, e mais estaremos próximos da sua vontade. E quem quer estar nesse patamar, nessa proximidade da vontade de Deus, levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. A sabedoria que vem do alto. Vamos lá em Tiago capítulo 3, vamos lá, gente, vamos ler alguns textos da Bíblia. Tiago capítulo 3, carta de Tiago, capítulo 3, glória a Deus. Tiago falando sobre essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Tiago capítulo 3, olha só o versículo 13, o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 3, do versículo 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então aqui ele já está fazendo essa referência, a referência à sabedoria, ao conhecimento, à prática. Então quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E aí ele começa a dizer o seguinte, ó: mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal, ou seja, instintiva, né? E diabólica. Então, ele está falando aqui sobre a relação, a diferença, melhor dizendo, entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. E ele continua dizendo: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E aí vem o versículo 17 que diz: mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quem quer ter essa sabedoria que vem do alto sobre a sua vida, levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. Levante a sua mão bem alta e diga glória a Jesus. Então é sobre isso que Paulo está falando aos irmãos de Colossos, é sobre essa sabedoria que Paulo está dizendo, essa sabedoria que vai nos ajudar a ter essa renovação do nosso entendimento e vai nos ajudar nessa prática. Perceba que Tiago está falando sobre essa prática, e à medida que nós nos relacionamos com Deus, nos chegamos a Ele, conhecemos e prosseguimos em conhecê-lo, vai se cumprir na nossa vida aquilo que Paulo disse aos irmãos lá de Coríntios, porque em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16, a Bíblia diz, Paulo diz, que nós temos a mente de Cristo. Essa é a inteligência espiritual. O cristão, à medida que conhece o Senhor, à medida que se relaciona com o Senhor, ele tem a mente de Cristo. Ele pensa, olha que coisa interessante, com a mente de Cristo. Um homem espiritual, a Bíblia diz, ele discerne bem tudo, de ninguém ele é discernido. Ele tem essa inteligência espiritual. E quem é que pode nos dar essa inteligência espiritual? Quem nos dá essa inteligência é o Senhor Todo-Poderoso. É esse Deus com quem nós nos relacionamos a cada dia. E à medida que nos relacionamos com Ele, vamos adquirindo essa sabedoria e essa inteligência espiritual.
Quem quer ter então essa inteligência sobre a sua vida, levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. Levante a mão bem alta e diga glória a Jesus. Agora, para Paulo, preste atenção, para Paulo, o conhecimento da vontade de Deus é o pré-requisito indispensável de uma vida que agrada a Deus. Para que eu agrade a Deus, eu preciso servir a Ele com esse entendimento, com esse desejo de agradá-lo e com esse entendimento acerca da sua vontade. Então Paulo entende que ele é um pré-requisito indispensável para uma vida que agrada a Deus. Então, a transformação da nossa mente, preste atenção, a transformação da nossa mente é um meio que Deus usa para trazer para a nossa vida essa revolução, essa renovação. Romanos capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o que é que a Bíblia diz? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Então é sobre isso que Paulo está falando aqui, essa renovação do nosso entendimento. E quem crê e entende que já teve o seu entendimento renovado e transformado, levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. Agora, essa revolução, essa transformação, essa renovação do nosso entendimento, melhor dizendo, ela vai trazer para nós o quê? Uma sabedoria para aplicar os princípios de Deus, os princípios do reino de Deus na nossa vida, nos nossos problemas. Ela vai nos conduzir a uma conduta honrosa, ou seja, uma conduta que é de acordo com este Deus que nós servimos, e ela vai trazer para nós um amadurecimento do nosso caráter, um amadurecimento da nossa fé. A nossa fé cresce, se desenvolve à medida que nós temos conhecimento da vontade de Deus e temos essa inteligência espiritual que vai nos ajudar a tomar as decisões certas e aplicar os princípios bíblicos do conhecimento de Deus na nossa vida. O problema é que hoje nós vivemos uma realidade e as pessoas às vezes entendem que vão viver tomando decisões baseadas em revelações constantes, buscando um irmão ou uma irmã que tem um sonho, ou que revela, ou que ora. Mas a verdade é que, embora Deus possa usar alguém numa profecia ou numa revelação, nós acreditamos nos dons espirituais, acreditamos na palavra revelada, acreditamos na palavra do conhecimento, acreditamos nisso, mas a gente precisa entender que a nossa vida cotidiana não pode estar focada somente nisso, porque Deus é aquele que nos dá sabedoria, entendimento, inteligência espiritual para vivermos no nosso dia a dia, para que a gente consiga aplicar aquilo que está na palavra, aquilo que é o evangelho na nossa vida, no nosso cotidiano, e essa inteligência, essa mente que o Senhor quer nos dar, para que nós não sejamos dependentes de profecias ou revelações aleatórias, para que nós não sejamos dependentes de palavras de efeito ou de frases de efeito aleatórias. Deus quer que tenhamos esse conhecimento, essa mente transformada, para que a gente possa aplicar esse ensino na nossa vida, tomando as decisões, aplicando isso aos nossos problemas cotidianos, à nossa vida cotidiana. Deus quer trazer para a gente esse conhecimento acerca dele, esse conhecimento e esse relacionamento constante com ele, para que possamos experimentar então qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo isso aqui e vai buscar mais se relacionar com Deus, ter esse conhecimento de Deus e buscar esse entendimento e essa inteligência espiritual para a sua vida,
levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. Agora, isso acontece somente por quê? Somente através do poder de Deus. E aí Paulo fala sobre isso aqui, porque ele fala no versículo 10, ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Ele está fazendo a relação do conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e da inteligência espiritual com o andar, com o caminhar, com o proceder, com a conduta, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra, dando o fruto do Espírito, vendo o fruto do Espírito agir na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes. À medida que a gente se aproxima de Deus, claro, através da leitura bíblica, através do ouvir a palavra de Deus, através do orar, jejuar, buscar, ter uma vida de devoção, com tudo isso a gente está aprendendo, se relacionando com Deus, e a gente tem então o nosso entendimento renovado, e esse entendimento renovado vai se manifestar na nossa vida prática. E aí no versículo 11 Paulo diz, fortalecidos em todo o poder. Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então fortalecidos no poder de quem? No poder de Deus, porque quem dá essa sabedoria, essa mente de Cristo, essa inteligência espiritual é Deus, porque o próprio profeta já não disse lá, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça sobre a face da terra. Então a gente busca esse conhecimento que vem de Deus, essa inteligência, essa sabedoria que vem de Deus. Busque isso para a sua vida, tenha esse foco na sua vida, porque fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, agradecendo a Deus, que nos fez o que, gente? Que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. E aqui eu já caminho para uma conclusão, dizendo o seguinte, que nós precisamos agradecer a Deus por esse conhecimento revelado, precisamos agradecer a Deus pelo conhecimento revelado a nós em Cristo Jesus, que é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz, Colossenses 1,15, aqui mais à frente fala, que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. O que Ele quer dizer quando Ele é a imagem do Deus invisível? É que a vida de Cristo, as suas obras, o seu ensinamento, as suas atitudes, nos revelam a essência desse Deus, e por meio de Cristo, nós nos relacionamos com Ele, temos esse conhecimento, e precisamos ser gratos por isso, por esse conhecimento que Ele revelou para nós, enviando o seu Filho ao mundo para viver como um ser humano. Ele encarnou, olha o nível de revelação que Deus chegou para nós, revelação do seu amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele encarna, se faz em figura humana, e a Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante, a Bíblia diz que Ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, é a kenosis, que é exatamente esse esvaziamento. Jesus se esvaziou de si mesmo, e se humilhou, foi até a morte de cruz, para nos revelar esse amor de Deus, e foi dado a Ele um nome que está sobre todo nome, e a Bíblia diz lá em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou do fato de ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ou seja, Ele nos deu o caminho, Ele nos deu o exemplo, Ele nos deu o exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento, a palavra ali sentimento, ela também é atitude, tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, recebemos essa revelação através de Cristo, do que é a vontade de Deus para a nossa vida. E Ele diz, bem sei os pensamentos que penso de vós, Senhor, são pensamentos de paz e não de mal,
para dar a vocês o fim que vocês esperam. Mas para isso nós precisamos entender o quê? Que precisamos seguir as suas pisaduras, andar nos seus caminhos, e só com o nosso entendimento renovado e transformado, nós vamos chegar nesse ponto. Mas graças a Deus, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. E eu vou citar um texto agora, que conversando com a Ana Clara esses dias, eu citei ele novamente, depois de muito tempo me lembrei dele. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia, até ser dia perfeito. Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele é aquele, como diz aqui no versículo 13, que nos tirou das potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é maravilhoso a gente ler isso aqui, e é maravilhoso a gente entender isso aqui. Preste atenção, Ele nos fez idôneos, ou seja, capazes. Olha que coisa interessante, Ele nos capacitou para participar da herança dos santos na luz. Ele é aquele que nos justificou, Ele é aquele que nos regenerou, Ele é aquele que riscou a cédula que era contrária a nós, e com isso Ele nos deu essa capacidade, essa condição de ser participante dessa herança dos santos, de sermos co-herdeiros com Cristo. Olha que privilégio. Então vamos dar graças a Ele por isso, porque nós pecamos, erramos, estávamos destituídos, mas Ele é aquele que nos resgatou, nos purificou, nos lavou no seu sangue e nos fez capazes de participar desta herança maravilhosa. Quem é grato a Deus por isso? Levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus. E aí o versículo 13, Paulo diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa linda. Andávamos em trevas, estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, estávamos sendo escravizados e oprimidos pelo inimigo, pelas trevas. Aí Jesus é aquele que nos tira do domínio, da potestade das trevas, aqui é do domínio, do poder das trevas, e nos transporta para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa. Eu me lembro da passagem lá de Mateus capítulo 4, versículo 16, onde o evangelista Mateus, ele repete a profecia de Isaías, que diz ali sobre a região da Galileia: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e o povo que estava sentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Essa luz raiou na nossa vida. Quem recebe essa luz na sua vida? Quem crê é grato por essa luz ter resplandecido na sua vida e por ter sido transportado do reino das trevas e ter sido trazido para o reino do Filho do seu amor. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então agora nós somos cidadãos do reino de Deus. Estamos debaixo do senhorio, do reinado, da majestade do Senhor. E Ele é que nos guia, e Ele é que cuida de nós. Então saiba disso, Deus está cuidando de você. Ele tirou de você das trevas, Ele não vai te abandonar, Ele está cuidando de você. E Ele está contigo nessa caminhada. E que nós sigamos o conselho de Jesus, porque na nossa vida a gente vai ter as nossas necessidades, os nossos problemas. Estamos iniciando uma semana agora, um domingo, primeiro dia da semana, amanhã a segunda-feira, onde cada um vai para o seu trabalho, para a sua vida, vai encarar desafios, e a gente precisa entender que diante de tudo isso, Deus está com a gente. Jesus é aquele que disse para os seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, Ele está contigo nessa caminhada, porque agora você não está mais andando nas trevas, mas você está andando no reinado do Filho e do amor de Deus, e Ele que reina sobre a sua vida,
e Ele que cuida de você, como Ele prometeu lá em Mateus capítulo de número 6, quando Ele fala sobre o cuidado que Ele tem com os seus servos. E Ele diz lá no Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, a providência diária, a necessidade que nós temos, serão acrescentadas. Então a gente volta para o início dessa ministração, onde o que eu disse, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o quê? A vontade de Deus, o conhecimento de Deus, o achegar-se a Deus, o conhecimento da vontade de Deus e a obediência. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? Das outras coisas Deus vai cuidar, as outras coisas Deus vai fazer. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, se submeta a esse reino, se coloque numa posição de obediência a esse reino, e a sua justiça. O que é essa justiça? São exatamente os mandamentos, a vontade de Deus, o conhecimento, essa sabedoria. E com certeza Deus vai abençoar você e vai estar contigo, cuidando de você a cada dia. Não que Ele vá fazer tudo o que nós queremos, mas com certeza o que é melhor para nós, Ele vai permitir, Ele vai fazer. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, levante a sua mão bem alta e diga glória a Deus, e adore ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem recebeu de Deus e foi edificado agora, levante a mão e diga glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração então? Eu quero orar com vocês nessa palavra. Vamos fazer essa oração que Paulo fez aqui. Paulo disse aqui que orou pelos irmãos de Colossenses, os irmãos de Colossos, desculpe, para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, desse entendimento, dessa sabedoria, da inteligência espiritual. Então vamos orar pedindo isso para Deus. Feche os olhos agora, e fale com Deus nesse momento, nessa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, meu Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, meu Pai, Tu és maravilhoso e digno de receber a nossa adoração, e Tu és aquele que nos resgatou, Senhor. Eu Te louvo por isso. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos transportou, nos tirou do domínio das trevas, da potestade das trevas, nos transportou para o Teu reino, para o reino de Deus, para o reino do Teu Filho. Obrigado, meu Pai, por essa obra maravilhosa em nossas vidas. E agora, meu Deus, estando debaixo do Teu reino, nós precisamos, Senhor, de força, nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo, para que nós consigamos fazer a Tua vontade, Pai, para que nós possamos alcançar esse padrão estabelecido no reino de Deus. Pai, nos ajude e fortaleça, para que nós possamos a cada dia ser cumpridores da Tua palavra e não somente ouvintes. Nos ajude, meu Deus, a caminhar na Tua presença, andar nos Teus caminhos, andar, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que tenhamos na nossa mente, Senhor, no nosso interior, no nosso íntimo, esse conhecimento da Tua vontade, essa inteligência espiritual, essa sabedoria que vem do alto, Pai. A Tua palavra diz que nós podemos pedir, então nós pedimos agora, nos dê essa sabedoria celestial, essa sabedoria, Pai, assim como Salomão certa vez pediu sabedoria para reinar, nós pedimos a Ti sabedoria para viver, Senhor, sabedoria para vivermos na Tua casa, na Tua presença, no mundo em que vivemos, por onde nós passarmos. Nos dê sabedoria para que nós possamos agir de acordo com a Sua vontade, e seja conosco, é o que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém?